Olá pessoal, começando mais um podcast, pode falar com a Eli Naim. Eu hoje vou receber um cara que bebe um bom vinho, cara malandro, foi secretário superintendente da época do ex-governo de igualdade racial junto comigo, quando eu estava lá no Entretenimento Lazer, quando a gente pôde se conhecer um pouco mais, e é uma figuraça. Vocês vão ouvir que o homem é do alfinete ao foguete. O homem fala de exportação, o homem fala de tudo que vocês puderem imaginar um pouquinho, nós vamos conversar. Rogerinho, meu irmão, tudo bem? Tudo ótimo, Elinho. Um prazer estar aqui no teu podcast. Para mim é uma alegria. Viu o seu irmão Leandro Nunes na semana passada, retrasada, salvo engano? Vi meu irmão Leandro Nunes, meu irmão, meu professor, meu pai. Leandro é tudo na minha vida. E falou bastante aqui também, soltou a franga, rapaz. Leandro soltou a franga. Esse apaixonado no futebol, um apaixonado na... Não, pô, apaixonado no futebol, não. Apaixonado no futebol, mas muito mais apaixonado pelo Goytacás. Totalmente. Eu acho que a única coisa que manda mais em Leandro do que o Goytacás é Clícia. Que Clícia Então somente. Clícia tá acima do bem e do mal. do bem e do mal. Mas o Goytacás é acima do Flamengo, inclusive. É, não, Ele, lógico. ele consegue dividir o coração entre os dois e o Goytacás fica primeiro. Fica primeiro, com certeza. Tem precedência sobre o Flamengo. Irmão, é um bate-papo muito informal aqui. O podcast completou mais de 100 programas. Maravilha. Você vai estar um dos primeiros aí depois dos 100, vamos botar assim, dizendo. E a gente sempre começa falando primeiro da pessoa, do Rogério. Rogério, filho de quem? Pai de quem? Casado, solteiro, tico-tico no fubá. Ou seja, a gente fala sempre um pouquinho primeiro do cidadão, antes mesmo da gente falar da figura pública, do empresário, ou seja, da questão de trabalho em si, primeiro, só para as pessoas entenderem quem é o Rogério, o CPF do Rogério. Bom, o CPF Rogério é um homem nascido em Teresópolis, na região serrana, que tem 36 anos, sou jornalista. 36 anos, 36. rapaz, esse jeito tá ficando velho. Puta 36, sou jornalista, nasci já na passei Serra de 40. e vim em 2006 morar em Campos, porque minha família materna é daqui, decorre do corte de cana daqui, né? Então, quer dizer, eu já vinha passando todas as minhas férias da vida em Campos, Farol, Gruçaí. Meus primos são todos aqui espalhados entre Guarulhos. Então veio 2006 para cá. 2006, que já era um desejo meu de uma vida inteira. Porque todas as férias que eu passava eram em Campos. Então, toda a minha, vamos dizer assim, o meu imaginário, a nostalgia tá fincado em Campos. Então, na verdade, metade Teresópolis, metade Campos. Exatamente. E aí eu decidi por Campos. Quando foi minha vez de escolher, já tinha idade para escolher, eu escolhi Campos. E aí fica em Campos de 2006. Lembrando, você é pai? Sou pai também. Sou pai também de uma filha maravilhosa que é Maria Flor. Vai fazer 10 anos agora. Eu tive o prazer de conhecer. Você conheceu Maria Flor. E é a maior alegria da minha vida. Todo o resto vem depois. Me tira uma dúvida. Vem em 2006 para Campos. Vamos lá fazer conta aqui. Rogério, 36. Então vem em 2006 aqui com seus 17 para 18. 17 para 18 anos. Exato. E aí fica em Campos até quando? Porque verdade, você volta para Teresópolis depois de um determinado tempo. Na verdade, isso é um pouco... Eu sempre fui muito pé na estrada. Eu gosto muito de estar em movimento. De maneira fixa, eu fiquei de 2006 a 2010. Depois eu fico um período no Rio, até 2013, 2014. E 2015 eu volto para Campos e fico até agora a pandemia. Na pandemia, e foi aquela situação muito maluca pra gente, né? A gente trancado aqui em apartamento, Maria Flor reclamando, não podia usar a play do prédio. Falei, cara, acho que eu vou pra Teresópolis lá, porque a gente tem uma casa ampla, etc. Vamos passar um pouco da pandemia lá, pelo menos não fica trancado em apartamento. E fui, nesse período, voltando, né, a fincar um pouco de raízes em Teresópolis, que é a minha cidade de coração, no sentido de onde eu nasci. Não é de coração, é onde eu nasci, mas que eu não tinha tanta identificação com a cidade. Eu tenho muito mais com Campos, por exemplo, onde eu acho que meu coração tá. Nesse sentido. Então, voltei para Teresópolis e pós-pandemia eu fico nessa situação pendular. Fico metade do mês lá, metade do mês aqui. E aí vou tocando os negócios Dos dois lados. dos dois lados. É como eu faço. Você teve um desafio em 2016,
que foi a Secretaria de Igualdade Racial aqui em Campos. Ficou até o final? Então, não. Eu comecei como adjunto da professora Lúcia Talabi. No momento que ela saiu, depois de 2 anos, se eu não me engano, eu assumi e fiquei 1 ano e meio, que foi um grande desafio. Logo assim que entrou a pandemia, eu saí e voltei para o mundo corporativo, né? E a gente foi fazer trabalhos que estavam vinculados à pauta da igualdade racial, mas no setor privado. No setor corporativo. Essa é a questão. Você é um cara. Eu tive a oportunidade na época da superintendência, mas agora muito mais nesse âmbito corporativo, que é um âmbito que eu também vivo, né? Ou seja, eu estou circulando ali na área dos eventos, etc e tal. E você é um cara, como você diz, de estrada mesmo, né? E você, nessa questão corporativa, você tem N trabalhos que você desenvolve. A questão desses países que fazem, que tem algum tipo de conversa com o Brasil, principalmente países africanos, você atua e milita muito nessa área. Explica um pouco para quem está em casa para entender um pouco disso. Eu faço parte de uma organização internacional que se chama o Conselho Pan-Africano, Pan-Africa Council, que reúne atores africanos e afrodescendentes da diáspora, né? Tem o continente africano, mas todo africano que está fora de África ou descendente de africano é considerado a diáspora africana. Então, a gente tem um trabalho na diáspora africana e no continente africano. Nossa missão é conectar o continente com essas diásporas a fim de fazer projetos, negócios, articular políticas. Então, eu faço parte dessa organização. Mas antes mesmo de fazer, essa curiosidade por África veio de um sentido muito particular. Que lá em Teresópolis, eu estudei no colégio particular, que era o colégio de aplicação da Faculdade de Medicina da cidade, e por uma questão brasileira mesmo, socioeconômica, eu era o único negro da turma. Fui da quinta série ao terceiro ano. E eu tinha uma curiosidade que era, todos os meus amigos sabiam, através do seu sobrenome, citar qual era a sua origem. Poxa, minha família é espanhola, minha família é italiana, minha família é alemã, etc. E o meu ficava no africano. Mas a África tem 50 e tantos países. Africano da onde? Aí começou essa curiosidade. Falou, pô, todo mundo sabe de onde vem. Eu só sei do continente que meus ancestrais vieram, né? Da onde eu tenho minha ascendência. Por que a gente não sabe da onde vem? O negro brasileiro não tem essa memória bem demarcada. Foi daí que teve o clique que me estimulou, já ali no ensino médio. E aí, quando eu chego na faculdade, isso se aprofunda. No jornalismo. O jornalismo ajudou muito, porque ele te ensina a pesquisar, catalogar, sistematizar a informação. E eu fui mergulhar nessa ideia. E descobri, obviamente, que Campos foi uma das cidades que mais recebeu pessoas escravizadas na história do Brasil. E por ser no Brasil também, acaba sendo do mundo, que o Brasil foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas no mundo. E aqui, pesquisando isso, eu tive contato muito com a cultura e com a história de Angola, da onde muitos dos escravizados tinham origem, Angola e Congo. E com isso eu tentei criar, linkar projetos. A gente pensou a Feira dos Povos, que você participou ativamente, organizando. Trouxemos o cônsul de Angola aqui, e que ele ficou muito emocionado quando conheceu as pessoas das comunidades quilombolas de Campos, por exemplo, que ele falou, pô, essa é a comida do meu país, vocês estão fazendo aqui vocês chamam de quilombola, mas isso aqui é uma comida angolana. Então, quer dizer, teve essa conexão, a gente conversou com as universidades e a gente foi vendo um pouco desse processo, mas meu interesse começa a partir daí, de não saber da minha origem. E aí eu fui conhecer o processo do porquê que a gente não tem um sobrenome africano aqui, né? Uma parte do registro dos escravizados, que era feito muito também nas igrejas, você perdia um nome africano e ganhava um nome, antigamente chamava um nome cristão, então você ganhava o sobrenome da família que detinha posse de você. Né? Então... entendi. Entendeu? Por isso você vai ver muitos Silvas sendo... Por que o Silva é associado ao negro e ao pobre no Brasil? Porque eles eram grandes donos e traficantes de escravizados. Né? Grandes famílias de Portugal, então, por exemplo. Se retirava o sobrenome que veio de Angola, do Congo ou de outro país africano e se incluía ali o nome da família que detinha a posse. Era uma forma de registro. Então, que loucura. E aí é por isso que a gente não sabe
A gente sabe por contingente as regiões de África de onde nós viemos. Mas não sabe com a precisão, por exemplo, que qualquer um que estudou no colégio particular vai saber dizer. Eu sou descendente de italiano, Exato. descendente de alemão. Exato. Muito provavelmente você sabe a origem de um dos seus sobrenomes. Muito provavelmente. Eu sei. Então, esse é um processo. E parece uma coisa simples, mas não é. E isso se refletiu em uma série de coisas que impactam até hoje a vida do E negro é brasileiro. muito mais difícil você saber a sua origem pelo que você está explicando, porque o passado mais recente, a dificuldade foi muito grande, porque não tinha-se o registro Exato. daquela família, e sim da família que detinha a posse. Exatamente. E isso gerou uma série de problemas que impactam até hoje nossa sociedade. Mas a minha curiosidade, né, o meu interesse veio daí, até eu ingressar, obviamente, no Conselho Pan-Africano e desenvolver essas atividades que a gente desenvolve juntando países africanos e a diáspora africana. No meu caso, mais especificamente no Brasil. Mas a gente tem escritórios na Colômbia, tem nos Estados Unidos 2 escritórios, temos na França, nós temos escritórios em muitos países. A sede é Ruanda, Do Conselho do Pan-Africano. Conselho Pan-Africano. A sede é Ruanda, mas tem escritórios e representantes em muitos países. Como tem no Brasil, que você é um dos representantes. Exato. No Brasil somos 4, tem 2 em São Paulo, temos 2 aqui no Rio. Me tira uma dúvida. Quando começa essa vontade sua, porque eu já presenciei, vontade e meio que necessidade, né? Pelo mundo que você vive, de falar outras línguas. Essa também foi uma outra demanda. Porque eu já vi o Rogério, gente, conversando em inglês, o cara fala e desenrola perfeitamente. Eu que sou leigo, fico ali e depois eu falo, Rogério, traduz, vai. Traduz para mim, vai. A minha paixão... E espanhol também, foram os dois principais que eu vi, né? A minha paixão por línguas também surge um pouco nesse momento da adolescência, mas a gente não tinha condição de fazer curso de inglês, etc. E quando estava na faculdade, começou a surgir YouTube, eu fui começar a estudar pela internet e praticar isso no Rio, etc. Aí quando eu aprofundei mais, peguei gramática, juntei com os amigos que eram professores, aí foram me instruindo até chegar num nível que a gente consegue participar de reunião, fazer palestra, etc. Mas era uma necessidade minha também, porque se eu queria interagir com outros países, o inglês é a língua padrão, né? Universal. É a língua universal. Mas eu estudei espanhol também, que é uma língua que eu sou apaixonado. Já estive na Colômbia, estive no Peru, que são países maravilhosos, e o espanhol abriu muitas portas por conta disso. O primeiro projeto internacional que eu fiz não foi em inglês, foi em espanhol, com a Universidade do Vale do Cauca, na Colômbia. E no período que eu morei no Rio, eu fiz um tempinho de alemão, fiz um tempinho de francês, mas essas eu não domino, só compreendo um pouco. Mas eu gosto de línguas. Ou seja, é algo que te faz bem também. Pra caramba, é quase como um hobby. Cara, é muito ruim, cara. Eu tenho muita dificuldade com isso. Muita, cara. Eu não sei te explicar, mas eu me considero uma pessoa que relativamente pega as coisas muito rápido. Uhum. Mas quando se trata principalmente de inglês, eu tenho muita dificuldade. Eu acho que tem, pra mim, pelo menos, tinha um grande viés, que é o quê? As pessoas dizerem que isso é difícil. Eu, em algum momento, deixei de acreditar nessa tese. Falar, pô, isso é difícil. Não. Então, as pessoas aprendem, isso é aprendível, né? Então, mas aí que tá. tirar isso da cabeça. Eu tenho essa dificuldade, cara. E eu já tentei isso, eu já testei isso em algumas vezes. E eu, com modéstia à parte, eu sou uma pessoa que eu não desisto rápido das coisas, mas em relação a essa questão do inglês, é algo que me incomoda muito. Muito mesmo, e eu tenho que... É necessário ter que mudar isso de alguma maneira. Eu sou apaixonado nessa questão de línguas e eu sempre falo, as pessoas que puderem para aprender uma outra língua, e começa pelo inglês. Aqui na nossa região, por exemplo, a gente tem a indústria do petróleo, que é muito forte, muitos técnicos, muitos graduados, pós-graduados trabalham nessa indústria. E em algum momento eles vão ter que dar conta de lidar com o inglês. Mesmo que você entre numa empresa sem saber falar, mas em algum momento você vai ter que se virar, senão você não permanece no mercado de trabalho. Não, hoje em dia, você falar inglês é básico. Exato. E hoje, eu falo assim, hoje a gente tem muito acesso à informação, e muito acesso mesmo. Se uma pessoa tiver uma regra, conseguir ser regrada, por exemplo, com um determinado estudo de alguma língua, ela vai chegar, eu sempre falo, no nível, pelo menos intermediário, assistindo determinados canais do YouTube. E assim, vi muita gente fazer isso.
Porque, no meu caso, eu venho dessa linha autodidata. Outros amigos autodidatas também foram por esse caminho. Eu tenho um amigo que fala 8 línguas. Mas você concorda que a prática é a melhor maneira de. Prática é a melhor maneira. O que vai lapidar é a prática, o teu contato com a língua. Isso aí não tem a menor dúvida. E também que vai te fazer perder a vergonha. Exatamente. Você está no momento, você estudou aquilo ali. Mas se você não exercita aquilo que está ali, acho que tem uma dificuldade. Agora, a partir do momento que você exercita, né? Exato. E tem um lance das línguas que eu acho fundamental, que é o quê? Quem é muito perfeccionista e quer falar perfeitamente como nativo, invariavelmente vai ter mais dificuldade de se expressar naquela língua, porque ela quer acertar 100%. O estrangeiro, quando vem para cá e tenta falar português, ele fala mal e porcamente de vez em quando e a gente está aplaudindo. Quando é o contrário, a gente quer zoar o amiguinho porque falou alguma coisa errada em inglês e você sabe um pouco mais, ou falou alguma coisinha aqui. A gente tem que falar Errado. mesmo com erro, porque é assim que você vai moldando e vai se corrigindo e vai aprendendo. Mas não deixa de ser uma prática. A gente tem uma mania, e eu não sei de onde isso tirou, de querer ser perfeccionista no aprendizado quando você está aprendendo uma língua. E é justamente o contrário. Mesmo não sendo perfeito, você tem que ir e botar a cara, porque é isso que vai te fazer melhorar progressivamente. Uma outra coisa que a gente vê, que a gente já conversou sobre isso informalmente, e é bom até para que as pessoas entendam um pouco. Essa área de exportação é uma área que você começou a trabalhar de um tempo para cá, e é um ramo muito complicado. As pessoas acham que é fácil, mas é muito complexo, né? Ou seja, para se fazer todo um processo desse, é algo que demora muito tempo. Uhum. Você vai falar, por exemplo, para atender grandes países ou grandes demandas de qualquer que seja o produto. Mas é algo que você gosta, é algo que te chama atenção? Me chama atenção justamente porque você ter que fazer negócios com outras culturas é um grande desafio. Porque uma coisa que às vezes é ofensivo pra gente, pra ele não é, ou vice-versa, é sempre um pouco mais sensível. Porque uma coisa é a gente negociar na nossa língua. A gente conhece o que está falando com grande profundidade. Quando você está fazendo isso em outra língua, com pessoas que vêm de culturas totalmente distintas, o risco de dar de uma negociação falhar simplesmente por uma demanda e um não alinhamento cultural é muito grande. Inclusive, os profissionais que se dedicam a relações internacionais se dedicam também a prestar atenção nisso. Ou quem faz diplomacia, quem está na área de diplomacia, na área governamental, se preocupa muito com isso. Né? Entender primeiro a cultura do outro para você seguir um caminho que não seja conflituoso. Mesmo que vocês tenham objetivos parecidos, às vezes o caminho que vocês vão chegar naquele ponto é diferente. E entender essas diferenças Essas culturas são bizarras, né? O Japão, por exemplo, é uma cultura completamente diferente da norte-americana, por exemplo. Sim. Eu falo isso que cultura não está sempre ligado a projeto cultural e também não está sempre ligado a comércio, né? A cultura está no dia a dia e das no jeito pessoas, de ser. E no dia a dia das pessoas. E eu falo sempre dessa matéria da questão da diferença mesmo, né? É uma matéria que passou num jornal de grande circulação à época, onde falava sobre os 10% de comissionamento dos garçons. Eu contei essa história em off, onde tinha uma comparação entre os brasileiros, americanos e japoneses. Kovalik, que é um correspondente da Globo, que hoje atualmente está em Tóquio, ele era de Nova York. Marcos Kovalik. E em Nova York, tradicionalmente, você dá mais até do que os 10% de gorjeta. No Brasil também, né? Ou seja, os 10% ele é cobrado, existe até leis que proíbem, etc., mas o normal vai se ter os 10% de garçom. E americanos e brasileiros, não em sua totalidade, mas em sua grande maioria, reclamam quando você não paga ali o comissionamento do garçom. E aí o Kovalik chegou no Japão, logo no início, né, acabou de ficar 15 anos em Nova York, foi a Tóquio para ser o correspondente em Tóquio da Globo, né, do sistema Globo de televisão lá. E chega, ele toma um café e tal, paga a conta e sobra uma gorjeta ali, né? E ele se levanta, vai embora e o garçom vai até ele, né? A reportagem
foi passada. Quem tiver curiosidade de achar que a conversa de comunicador não é, tá lá a Uhum. reportagem. Foi na Fátima Bernardes, aquele encontro com Fátima Bernardes. O garçom vira e fala assim: não, o senhor deixou o dinheiro. E o Kovalik, todo educado, né? Não, eu não deixei, eu fui muito bem atendido, eu quis deixar o dinheiro ali. E o garçom, de maneira muito educada, mas muito firme, falou assim: eu já recebo para tratar bem o senhor, então, o senhor, por favor, muito obrigado, o dinheiro é do senhor. Ou seja, no Japão, é como se fosse uma ofensa. Uhum. Olha como é que, no mesmo mundo onde a gente vive, para a gorjeta é uma ofensa, porque na concepção do japonês, tratar as pessoas bem e o comércio tratar o cliente bem é uma mera obrigação. O que os americanos e os brasileiros, em sua grande maioria, pensam completamente diferente. Exato. E a gente não pode julgar que se um tá certo ou tá errado. São só culturas distintas. Distintas, exatamente. Eu tenho essa experiência. Eu vou além um pouco. Uhum. Eu não posso julgar que tá certo ou tá errado. Para mim, tá certo e tá errado. Porque eu acho que no comércio, você tratar as pessoas bem, independente se elas vão te dar um dinheiro a mais ou não, isso deveria ser atendimento normal. deveria ser normal. O Deveria bom ser atendimento. normal. Agora, mas a cultura cultura da gorjeta, não. exato. A cultura da Aí gorjeta é diferente, cada um totalmente lida. diferente. Mas eu tenho, com o Conselho Pan-Africano, eu tenho essa experiência com as relações internacionais, eu tenho essa experiência constantemente de. É um país, só cortando você, é um país que eu tenho muita vontade de conhecer, porque é uma cultura totalmente mais. Sei lá, eu não sei a palavra certa, mas parece que eles estão 1000 anos à frente. De tudo, de cultura, não digo de tecnologia apenas, não. O Japão, por exemplo, eles têm uma cultura muito de respeitar a idade das pessoas e os graus sociais pressupostos dessas pessoas a partir da idade. Então, por exemplo, na língua deles, eles têm um dispositivo que é o honorífico. Então, você não se refere a um chefe na sua empresa sem usar um determinado pronome de tratamento que dê a entender que ele está, de alguma maneira, acima de você ou que mereça um grau de respeito maior. Por conta do trabalho. Por conta, no caso, da hierarquia do trabalho. Mas uma pessoa mais velha também. Então, eles têm esses honoríficos, que é o dono, o kan, que, por exemplo, a gente eventualmente não tem aqui no Brasil para fazer essa distinção. Essa questão das culturas são fantásticas. E esse ambiente de relações internacionais é bom por isso. Eu vou te dar um exemplo. A gente foi receber uma comitiva tem uns 3 anos de africanos americanos de diversos países. Alguns deles eram de países muçulmanos e outros cresceram nos Estados Unidos e não tinham bem uma religião definida, mas todos com uma formação americana clássica. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito do abraçar, beijar, etc. Lá não, eles são um pouco mais distantes. Então, esse lance de você abraçar e beijar, você tem que ter muita intimidade, tem não sei o quê. E aqui, quando você vai conhecer os brasileiros, a gente foi pros sambas no Rio, no restaurante, a galera já vinha, abraçava quando conhecia. Já fui chamado a atenção. Exato. Aí a pessoa fica meio que paralisada, meio congelada. Por exemplo, quando eu passava em algumas cidades da Europa e eu cumprimentava, via aquelas crianças e tentava brincar, coisa que eu faço normal no Brasil, sim. Lá já faz isso não, porque o pai pode soar mal, ou seja, são culturas. Aí eu entendo que são culturas e não existe certo e errado. E eu acho isso fantástico, a gente poder conviver com os diferentes. Para mim, é assim, um dos maiores prazeres que eu tenho. Porque também é um exercício de humildade, você entender que o seu jeito não necessariamente é o certo ou o errado. Exato. E nem o errado. E nem o errado. São diferentes. Exato. E você tentar compreender o outro a partir da janela do outro é um grande exercício. Que serve para todas as áreas da vida, mas quando você está em um choque com uma cultura muito distinta, isso aparece de maneira mais fácil, né? Mais evidente. Uma cachaça. Uma cachaça. Isso aí é uma cachaça. Para quem gosta, é uma cachaça. É a sua principal cachaça? Eu diria que as relações humanas são a minha principal cachaça. Eu gosto de estar em contato com pessoas e grupos diferentes. É isso que eu gosto. Seja em qualquer área, né? Seja no barzinho, seja no trabalho, seja fazendo qualquer coisa. Eu acho que esse choque de culturas e divisões de mundo é o que me estimula.
se fosse botar nesse lugar. E, por exemplo, um dos pontos da gente ter podido estar na política, para além da militância das causas que a gente defende, é também ter esse contato com as ideias totalmente diferentes e você ser obrigado a ir na mesa, né, com ideias conflitantes com a sua e mesmo assim tentar achar um ponto comum em que aquilo possa ficar de maneira equilibrada. E a beleza da democracia é essa, ela é mais difícil. A democracia é mais difícil, mas ela também tem muita beleza porque é justamente você juntar os diferentes, botar, negociar, puxa daqui, estica lá, alguém cede, alguém segura, mas você chega e acha um caminho. Isso eu acho uma beleza. Hoje, o Rogério se divide entre Campos e Teresópolis. Basicamente, Campos e Teresópolis. Lógico que tem um pouquinho em cada lugar, mas mais Campos e Teresópolis. Mais Campos e Teresópolis. A gente desenvolve alguns trabalhos na área de comunicação, que é a minha área de origem. Então, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho agora com alguns proponentes de edital que precisam de assessoria de imprensa para divulgar as atividades culturais que estão fazendo. A gente tem feito um trabalho com um grande evento que acontece em São Paulo, que é o Future in Black, que é um evento do mundo corporativo, que foca em tomadores de decisão negra, mas que reúne grandes bancos como JP Morgan, Bank of America, BV. A gente está fazendo um trabalho de comunicação com eles. Em paralelo, tem as articulações do Conselho Pan-Africano, que são mais de longo prazo. Então, por exemplo, você estava falando da questão do comércio exterior. Uma das grandes demandas que chega para a gente no Conselho Pan-Africano são empresas e países africanos querendo comprar, sobretudo, produtos alimentícios do Brasil. O Brasil é o maior produtor de alimentos, né, produz quantidades absurdas de tudo que você pensar, e os países têm interesse em fazer comércio com o Brasil. Tem algumas dificuldades um pouco maior quando a gente trata de países africanos, porque as exigências do comércio exterior, por exemplo, por bancos top 50, top 20 mundial, para você apresentar uma carta de crédito, a questão do dólar, a relação do dólar com as moedas locais no continente africano, fazem com que seja uma negociação mais sensível, se a gente for comparar, de repente, com a China, ou um país europeu, ou os Estados Unidos. Mas é um ambiente riquíssimo e que tem gerado muita demanda. Para citar aqui, demanda por ave brasileira, demanda pelo açúcar brasileiro, demanda pela soja brasileira, tanto a transgênica quanto a não transgênica, que a gente chama de GMO e não GMO. Então, fora os produtos que são já produtos beneficiados, ou produtos da indústria, que também são muito procurados. Por exemplo, aqui no Brasil, o BNDES tem procurado estimular os empresários brasileiros a contratualizar com o continente africano, porque é o maior continente do mundo e tem muito recurso. Tem muito mesmo. É que a gente tem um olhar muito preconceituoso e que foi moldado ao longo dos anos de que a África é um lugar pobrinho de pessoas miseráveis, quando na verdade é um continente riquíssimo. Claro que foi roubado, foi saqueado durante muito tempo, e ainda alguns países o são, mas é um país é um continente riquíssimo e com muitos recursos para aportar. E, obviamente, a gente tem que procurar parceiros diversos, aí é uma regra do comércio, para você não ficar dependendo só de Estados Unidos, Europa e China. Então, diversificar também para quem a gente vende é uma premissa de qualquer comércio. E o Brasil tem procurado fazer isso e a gente tenta navegar nessas águas. Nem sempre é tão simples, mas e amoroso. É amoroso. São processos bem complexos, bem amorosos. Porque são somas também muito grandes. Né? Se você for falar de compra, por exemplo, de açúcar, você vai estar sempre falando na casa das centenas de milhões. Então, os processos entre os bancos... demoram 3, 4 anos. Exato. Fora que você está competindo contra compradores enormes, que, por exemplo, a China. O que a China compra de açúcar do Brasil é brincadeira. Então, o cara prefere vender o lote inteiro dele para a China receber do que, às vezes, fatiar isso entre vários clientes. Então, tem um pouco disso. Mas é bastante estimulante. E eu já conversei algumas vezes com você, é um mundo bem mais competitivo, realmente. Muito. A competição é uma loucura. É bem agressivo. Para quem tem coração fraco, não deveria participar. E aí a língua passa a ser, mais uma vez, a principal ferramenta de trabalho. A língua, e quando a gente fala língua, é bom que as pessoas que estão nos assistindo entendam. Quando a gente fala língua, a gente não está falando simplesmente de falar. É você
mergulhar na outra cultura. Nossa língua fala sobre a nossa cultura. Então, determinadas palavras em determinados contextos podem não soar bem. E quando se fala ainda de outra língua, vou pegar um exemplo aqui. A gente tem recebido agora uns investidores da República Dominicana. E o brasileiro tem uma coisa muito interessante que ele supõe falar espanhol, porque são línguas muito próximas e realmente tem muita similaridade. Muitas palavras são as mesmas, as pronúncias mudam um pouquinho só. Só que aquelas palavras que não são as mesmas ou que se escreve de um jeito, se fala do mesmo jeito, mas o significado é totalmente outro, né, de uma língua para outra, é onde existe a confusão, né? Então, por exemplo, a gente pode falar, quando alguém que fala espanhol está falando que é alguma coisa esquisita, em geral no contexto da gastronomia, está falando que é uma coisa gostosa. Se a gente for ouvir com o ouvido de brasileiro, a gente vai achar que ele está falando mal da nossa comida. Fiz um churrasco lá pro pessoal, rapaz, o churrasco tá meio esquisito. Exatamente. Porra, tá tirando onda, mas na verdade... Para te dar um exemplo, mas tem assim, centenas de até palavrões mesmo. Total. Que aqui são palavrões, lá são palavras completamente normais. Exatamente. Então isso acontece entre o português de Portugal e o português brasileiro, que são... Imagina... Exato. Às vezes até entre estados diferentes. O Brasil fala muitos portugueses, né? Se você for no Sul e for no Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, cada um fala de um jeito. Aí você vai lá para Sergipe, vai para Bahia, é totalmente outro. Então, quer dizer, dentro do nosso próprio país tem diferenças... Já tem essa diferença. Absurdas. Imagina quando você troca de país e troca de cultura. Não tem a mesma base de formação cultural. A confusão tá ali só esperando acontecer. Irmão, como eu te falo, passa muito rápido, senão a gente fica aqui horas e horas conversando. Mas para a gente encerrar, um sonho do Rogério. Meu sonho é conhecer o máximo de países africanos que eu puder ao longo da minha vida. Tá nas minhas metas e eu acho que eu começo esse final de ano. Vamos ver. Esse é o sonho do Rogério. Um sonho pessoal e egoísta seria esse. Seria esse. Tenho sonhos coletivos, mas um pessoal... Eu conheço uma pessoa que tem, mas não é só do continente africano, não. Se ela puder brincar de War, conhecer todos, eu conheço. Exato. Tá lá em casa, tá dentro da minha casa. Eu penso, mas não é, por conta daquele comichão que eu tive na alma, né? De querer conhecer. Não, mas eu acho legal. Acho que viajar é sempre bom, né, cara? Viajar você volta renovado. É um dos maiores prazeres da vida, com certeza. Você volta mais brasileiro, mais consciente da sua brasilidade. Você gosta até mais do seu país quando você sai e gosta de conhecer o outro também. É verdade. Mas você valoriza também o seu. Você fala, pô, aquela comida lá no Brasil é melhor. Aquele jeitinho lá no Brasil é melhor, que você tá acostumado. Tem um pouco mais de carinho. Irmão, obrigado. Eu que agradeço, Hélio. Obrigado mesmo. Beijo da nossa digníssima Flor. Vou mandar um beijão. Flor, um beijão para ela, para toda a sua família. Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Em breve a gente vai estar junto de novo, apertando o Leandro Nunes, apoiando ele. Só Clícia para aguentar, Leandro. Só Clícia. Eu, você, Clícia e outros. Exatamente. E outros que aguentam essa paixão lunática pelo Goitacás. Total. Cara, porque tem uma hora que, meu Deus, Leandro, não, Goitacás. Leandro, pelo amor de Deus. Leandro é um abnegado em todas as áreas da vida, mas com Goitacás talvez seja o ápice da abnegação. Gente, obrigado, Rogério, mais uma vez. Obrigado, Esse foi mais um podcast Pode Falar com a Eli Naim. Viajamos para bastante lugares aqui. Continuo com esse desafio de aprender o inglês, que para mim eu tenho uma dificuldade enorme, mas eu acho que hoje em dia, como o Rogério falou, aprender o inglês, o espanhol, para você ser bem-sucedido em qualquer área que você atue, seja na advocacia, na medicina, no comércio exterior, seja em áreas offshore, seja onde quer que seja, o inglês, ele já passou a ser mais do que uma necessidade no mercado de trabalho. Não é isso, Rogério? É basicamente uma obrigação, né? Gente, até semana que vem com mais podcast Pode Falar com a Eli Naim. Fui!